Olá, estudante, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Vecchiato e na aula de hoje nós vamos estudar um padrão criacional, um padrão de criação de novos objetos, né, de acordo com a classificação do Goff, que é o singleton. Como o próprio nome diz, o singleton, o single to any, a intenção dele é garantir que uma classe tenha somente uma instância e fornecer um ponto global de acesso para a mesma. Então, em alguns momentos, é necessário que essa classe, né, uma determinada classe, ela tenha somente uma instância. Né? Eu tenho apenas um objeto na memória, né, dessa classe. E, de certa forma, para gerar essa instância, eu tenho que ter um ponto global, um ponto único de acesso para a mesma. Bom, qual que é a aplicabilidade disso? Né? Primeiro, bom, algumas classes precisam ter apenas uma instância, mas que tipo de caso seria esse? Bom, quando a gente precisa controlar a concorrência, determinados recursos compartilhados, como fila de impressão, gerenciador de janelas, sistema de arquivos, ou se eu quero ter apenas uma conexão com o banco de dados, ou seja, com outro sistema também. Né? Então, ao invés de abrir várias conexões, eu só dou um get connection e pego a conexão, né? E aí eu sempre vou utilizar a mesma conexão para fazer as minhas consultas, as minhas atualizações, enfim, as minhas remoções. Então, a ideia é que eu tenha somente uma conexão, então só vou ter uma instância, né, dessa classe de conexão. Também pode usar para fins de log, para fins de controlar variáveis de ambiente, enfim. Em determinados casos, determinados projetos, a gente vai encontrar com essa necessidade de ter apenas uma instância em memória, certo? Bom, mas quais são as consequências disso? Qual que é a consequência de eu utilizar este padrão singleton? Bom, primeiramente eu vou ter um acesso controlado à instância única. Então eu vou ter um método que vai ser responsável por controlar essa instância, né, ou para criar ela, ou para te retornar ela se ela já existir. E vai ser um espaço único, né, global, um ponto global de acesso, né, que vai controlar essa geração dessa instância. Eu vou ter um espaço de nomes reduzido, né, eu vou controlar a geração dessa instância por apenas um método, né, e não vou ter a questão de fazer uma variável global para receber essa instância e controlar essa variável global e todo mundo acessar essa variável global, né, de forma que a gente fuja o encapsulamento. Eu vou permitir um refinamento de operações e da representação, então o singleton eu consigo fazer que minha classe que seja singleton, né, ela seja estendida, ela seja especializada, né? E eu vou permitir um número variável de instâncias também. Então, eu falei que o singleton ele é de 1 para muitos, né? A gente vai ter uma única instância na memória. Mas eu posso mudar o padrão e controlar que tenha no máximo 2 instâncias, ou 5 instâncias, ou 3 instâncias. Isso é possível de ser feito também, ok? Bom, vamos então agora dar uma olhada em como que funciona a implementação do singleton. Bom, então estamos aqui agora no IntelliJ, né? Fiz um projetinho aqui. Nós temos aqui o pacote brmt vecchiato.daniel.design.pattern.creational.singleton. Então nós vamos aqui fazer a implementação do singleton. Bom, primeiramente, né, vamos criar aqui uma nova classe Java. Né? Vamos chamar essa classe de dbConnection. Né? Vamos simular aqui que fosse uma conexão com um banco de dados, por exemplo. Vamos colocar aqui um atributo, né, privado chamado de connection, né, nossa conexão. Vamos chamar que ele seja um tipo booleano, né, um boolean connection. Vamos já deixar aqui especificado, né, false. Né. Vamos fazer também um get connection, né, um método aqui para pegar como está a conexão. Vamos fazer ele retornar essa conexão, né. Vamos também public boolean get connection, certo? Vamos aqui também fazer um public void, vamos colocar aqui connect, né, que seria para fazer a conexão. Então nesse caso aqui vamos chamar o connect connection valendo true, né? Então significa, vamos supor, né, que essa variável connection ela verifica se está conectado ou não. Então no começo ele não está conectado, quando a gente manda conectar ele coloca a conexão para true, e quando a gente coloca um public disconnect, então a gente vai e coloca essa variável, né, o connection, ele recebendo false, ou seja, eu desconectei. Bom, é isso. Então a gente tem uma classe bem simples aqui, só para simular como que a gente tivesse uma variável connection, que é privada, com 3 métodos públicos, um para consultar, o get connection, para ver como está a conexão, um para conectar e um para desconectar.
Vamos fazer aqui uma outra classe para a gente testar, né? Para a gente acessar ela, vamos chamar essa classe de client. Essa classe client, ela vai ter o main, para a gente conseguir rodar o nosso código. E ela vai simplesmente criar aqui um novo DB Connection, né? Vamos pegar aqui Connection, vamos colocar aqui um objeto, vou chamar aqui de objeto A, recebe new DB Connection, certo? Agora, bom, criei já um objeto dessa minha classe DB Connection, né, meu objeto A, e eu posso imprimir, né, como que está a conexão nesse objeto A. Vamos criar aqui salt, né, objeto A, vamos ver aqui, ponto get connection, né. Então aqui ele vai imprimir falso, certo? Por quê? Porque nesse ponto aqui, né, a gente, nesse ponto, não temos conexão, certo? Bom, aqui a gente vai pedir para conectar, objeto A, ponto set, connect, né, no caso, né, ele vai conectar, e aí depois eu vou, vamos colocar aqui, né, conectando, e depois eu vou imprimir a conexão. Vamos ver como que ele vai estar agora, objeto A, ponto get connection, certo? Então, muito provavelmente, ele vai imprimir false nessa primeira linha, né? Vamos até colocar aqui, olha, conexão, né? Vamos concatenar aqui e vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Conexão, né? Vamos formar, concatenar aqui a string, né? E vamos ver o que vai dar lá embaixo. Se eu rodar, né? Ctrl Shift F10, né? Vamos rodar, então conexão primeiro estava falso, beleza, me conectei e agora a conexão está true. Bom, beleza. Agora, se eu tivesse um outro objeto aqui, né, DB Connection, objeto B, recebe new DB Connection, certo? Ou também essa instância poderia ser de uma outra classe também, né, mas só para mostrar aqui para você, eu conectei o objeto A, certo? Eu verifiquei a conexão do objeto A, conectei o objeto A e verifiquei a conexão do objeto A, né? Agora vamos fazer isso aqui com o objeto B também, para ver o que acontece, né? Bom, vamos colocar aqui esse mesmo código, certo? Só que agora para o objeto B, né? Vamos até colocar aqui, ó, conexão do objeto A, conexão do objeto B. Beleza. E aqui eu só vou conectar o A, não vou conectar o B. E aqui eu vou fazer novamente, né, a mesma coisa, né? Vamos verificar aqui, conexão do objeto A, né? Vamos copiar essa linha aqui, né? Vamos ver aqui conexão do objeto B, certo? E o que vai acontecer, né? Vamos ver agora, vamos rodar e vamos ver aqui. Bom, primeiro a conexão do objeto A é falso, a conexão do objeto B também é falsa. A gente faz a conexão somente do objeto A, né? E aí eu tenho a conexão do objeto A como true e a conexão do objeto B como false. Se eu, então, fizesse aqui objeto B.connect, então teria duas conexões, uma para o objeto A e uma para o objeto B. Agora imagine isso com 100, 1000, 1 milhão de objetos, né? Eu teria várias conexões, beleza? Só que vamos supor que eu queira garantir que eu vou ter apenas uma conexão na memória, só apenas uma conexão, né? Ou uma instância dessa minha classe, né, DB Connection. Como que eu faria isso? Bom, então, primeiro, eu não posso permitir isso, né? Eu não posso permitir que eu consiga dar um new DB Connection. Como que eu faço isso, né? Como que eu impeço, né, criar uma instância de uma classe? Bom, então aqui em DB Connection, eu tenho que pegar o construtor, né? O construtor aqui está implícito, né? Mas vamos colocar aqui o construtor aqui em cima. Mas na verdade o que ele tem aqui por baixo? Ele está assim, né? Public DB Connection, certo? Esse é o construtor, né? Agora eu coloquei ele, agora ele está explícito. Mas se eu colocar ele como privado, né? Ou seja, eu só consigo acessá-lo de dentro desta classe, o que vai acontecer? Eu já vi o que apareceu aqui, o IntelliJ já mostrou para mim. Existem dois problemas relacionados. Quais são? Vamos clicar aqui e vamos ver. Já sei que está aqui na client. Está justamente aqui, olha. Eu não consigo mais fazer um new nessa minha classe DB Connection. Por quê? Né? Vamos ver se ele fala aqui para mim.
Bom, ele tem um acesso privado, né? Tá falando aqui, ó, DB Connection has private access, né? Então, por quê? Porque agora eu vim aqui e deixei esse meu construtor como privado. Tá, mas e agora, como que eu vou construir, então, essa classe? Como que eu vou pegar criar um objeto dessa classe? Bom, aí eu vou fazer agora, né, deixar um private, né, vamos chamar aqui de uma variável do tipo dbConnection. Perceba que essa variável que eu vou criar agora é do próprio nome da classe, né, uma instância dessa classe. Vou chamar ela de instance, né, que é uma instância, né, vamos deixá-la como null, né, para começar. Então ela seria a instância dessa classe, né? Beleza, e aí agora eu vou fazer um método aqui. Essa classe aqui, essa variável tem que ser estática, porque ela é uma variável da classe, não uma variável do objeto, né? Eu tenho que fazer um método público, que ele vai me retornar, um public static, né? Ele é estático também. Ele vai me retornar um DB connection, e ele vai chamar de, vamos chamar ele de getInstance. Olha, já até me deu o nome aqui já, getInstance. E aí eu vou fazer o quê? Né? Eu vou retornar uma instância. Returning instância. Beleza. Né? Então estou retornando aquela instância. Acabou por aí? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se a instância for nula. O que eu faço? Eu instancio ela. Né? Instance recebe new DB connection. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Eu, primeiro, deixei o meu construtor privado, ou seja, eu não consigo fazer um new de outras classes, somente daqui. Eu criei uma variável estática, do mesmo tipo da minha classe, chamei ela de instância, e fiz um método aqui, público, que vai me retornar uma instância desta classe. Então, ele vai sempre verificar, se a instância for nula, ele vai pegar a instância, vai dar um new dbConnection, ou seja, ele vai criar um objeto dessa classe dbConnection, vai jogar para dentro dessa variável instância e vai retornar essa variável. Ou seja, ele só vai instanciar se a instância for nula. Se ela não for mais nula, ele vai sempre retornar a mesma instância. Bom, e aí o que muda lá na minha classe client? Né? Bom, vamos voltar lá. Bom, se eu não posso fazer assim, né, new dbConnection, o que eu faço? Agora eu tenho... Dentro da minha dbConnection, eu tenho um método, que é o getInstance. Então perceba que, pelo fato do getInstance ser estático, ele é um método da minha classe, não do meu objeto. Então por isso eu consigo usar o nome da minha classe, ponto, esse método. Beleza, então eu faço isso para o objeto A e faço isso aqui para o meu objeto B. E agora, né, como que vai ser a execução, né, desse código? Nesse ponto a gente não tem a conexão. Nem no objeto A, nem no objeto B. Então aqui a gente sabe que vai dar falso. Aí eu vou conectar somente o objeto A. E agora aqui embaixo, a conexão do objeto A e a conexão do objeto B, como que isso vai se dar? O que você acha que vai imprimir? Dá uma pausada no vídeo e tenta responder, ou pensar. Bom, se eu aperto aqui para rodar o código, né, Ctrl Shift F10, o que acontece? Primeiro ele não tem conexão e depois os dois têm conexão. Então perceba que eu estou lidando com o mesmo objeto. Tanto que, né, eu posso provar para você. Eu posso vir aqui, né, Salt, Enter, coloco aqui objeto A. Lembra que quando eu vou imprimir o objeto, ele vai chamar o toString desse meu objeto. Como eu não implementei o toString do objeto, né, ele vai imprimir ali a memória, digamos assim. Né? Então, um toString padrão da classe Object. Né? Então eu vou só imprimir o objeto A, objeto B, vamos ver o que vai acontecer. Ctrl Shift F10. Vamos rodar. Bom, então a gente vai ter um objeto, né? Perceba que aqui eles têm o mesmo nome e depois do arroba aqui, olha, o mesmo ID, certo? Então a gente consegue mostrar que são os mesmos objetos na memória. Então é assim que a gente consegue fazer, né? Com que uma classe, no caso a dbConnection, ela tenha apenas uma instância na memória. Bom, recapitulando aqui, eu tive que criar uma variável, né, um atributo do tipo privado, né, ele é estático porque ele é um atributo da minha classe, não é do objeto, por isso que ele é estático. Chamei ele, atribuí nulo para ele, e aí depois eu fiz um getInstance, certo? Esse também é público, também é estático, ou seja, é um método da minha classe, né, e ele verifica, se a instância for nula, ele gera uma nova instância, né? Por quê? Porque aqui eu posso, porque ele é privado, né? Então, mas aqui eu posso fazer um new, fora dessa classe eu não consigo fazer esse new, e aí eu retorno essa instância.
ok? Então este é o singleton. Ele é um padrão de projeto bastante utilizado, ele é bastante simples de se implementar, né? Um dos padrões mais simples de você entender também como resolver, mas ele também tem muitas críticas contra ele, né? Então, assim, saiba mesmo o que está fazendo, se você realmente precisa de um singleton, né? Muitas vezes a gente também, não mostrei aqui, mas existe questões de concorrência também, né? Se eu tiver duas threads tentando gerar essa instância ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Né? Então, aqui, numa primeira aula, um padrão de projeto que a gente está num nível mais iniciante, né? Então fica aqui uma implementação do singleton, beleza? Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários ou me enviar um e-mail, ok? Um abraço e até mais.